Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 14º dia do nosso retiro quaresmal. Deus seja louvado por você que está desde o início, acompanhando cada pregação. Você que chegou há pouco, seja também muito bem-vindo. Quem está acompanhando o livro Amando a Jesus Cristo, nós estamos na página 71. Nós estamos falando de amor. Na pregação passada, nós vimos que quem ama é paciente. E, portanto, é paciente nos sofrimentos. Foi a pregação passada. Paciência no sofrimento. Mas Paulo também diz que a caridade, ela é benigna. E, portanto, hoje nós vamos meditar sobre algo muito importante do amor, que é a mansidão. Preste atenção, abra o teu coração, porque Deus quer falar muito ao nosso coração sobre mansidão. Como eu já disse na missa, a virtude da mansidão é uma das coisas que Jesus pediu para a gente imitar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se o Senhor pediu, é porque é muito caro para Ele a mansidão. Amém? Desde já você pode dizer: Jesus, fazei de mim, fazei do meu coração manso e humilde, como o vosso. Santo Afonso diz que o espírito de mansidão é peculiar a Deus. Eclesiástico capítulo 2, versículo 27, meu espírito é mais doce que o mel. Então, veja, mansidão é peculiar a Deus. Se Deus não fosse manso, nós estávamos perdidos. As pessoas às vezes colocam Deus como um Deus vingador. Está acontecendo um desastre, está acontecendo uma catástrofe, está acontecendo uma guerra. É Deus que será que está fazendo tudo isso? Ora, meu irmão, se Deus fosse se vingar de nós, se Deus fosse se vingar, se Deus fosse vingativo, se Deus guardasse mágoa, se Deus fosse rancoroso, nós estávamos perdidos, nós já não estaríamos vivos, nós já estaríamos... Aliás, se Deus fosse rancoroso, Ele não teria dado seu Filho para morrer por nós. Então nós estaríamos todos condenados ao inferno, perdidos. Deus é manso. Consequentemente, uma alma que ama a Deus ama também todos aqueles a quem Deus ama, isto é, ama o próximo. Então preste atenção, se você ama a Deus, se você ama Jesus, consequentemente você ama o teu próximo. Aquele que diz que ama a Deus deve amar também o seu irmão, diz a palavra. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. A verdade não está nele, diz a palavra. Ama de maneira que busca ansiosamente todas as ocasiões para ajudar a todos, consolar e alegrar a todos tanto quanto possível. Então, quando você ama a Deus, você busca toda ocasião para ajudar as pessoas. Você quer consolar as pessoas. Você quer alegrar as pessoas.
Quem ama Jesus quer amar o outro. Quem ama Jesus gosta de ajudar o outro. Portanto, a pessoa que ama a Deus é uma pessoa mais caridosa, é uma pessoa boa. São Francisco de Sales, o mestre modelo da santa mansidão, diz: a humilde mansidão é a virtude das virtudes que Deus tanto nos recomendou. Portanto, devemos nos esforçar para praticá-lo sempre em todas as coisas. São Francisco de Sales está dizendo que a humilde mansidão é a virtude das virtudes. Eu quero que você e eu aprendamos hoje a sermos mais mansos. Irmão e irmã, mansidão não tem nada a ver com ira, hein? Tem muita gente que tem ira. Qualquer coisa está irado, qualquer coisa... Tem muita gente impaciente, tem muita gente nervoso, tem muita gente nervosa. Às vezes dentro da sua casa ninguém guarda mansidão dentro de casa. Aliás, o lugar mais difícil para ser manso é dentro de casa. Então a mãe já não consegue ser mansa com os filhos não conseguem ser mais mansos com os pais, os filhos rebatem, os filhos respondem, os filhos murmuram, os filhos são impacientes. A mãe pede uma coisa, o filho já responde com grosseria. O filho nega alguma coisa para o pai, o pai já vai com grosseria. Irmãos com irmãos, grosseria. Vizinhos com vizinhos, grosseria. Lá no seu trabalho, grosseria. No trânsito, não tem mansidão, vai sair de carro, alguém passa na sua frente, é buzina para tudo que é lado, é xingamento para tudo que é lado. Estamos vivendo cada dia num mundo mais acelerado e um mundo mais estressado, e ninguém tem paciência para nada. Estamos perdendo a caridade um com os outros, estamos perdendo o respeito um com os outros. Já não usamos com tanta frequência palavras como com licença, obrigado, por favor. Dentro de casa talvez essas palavras não existem mais. Falamos com grosseria, falamos de qualquer jeito, falamos com o outro como se estivéssemos falando, até os bichinhos estamos tratando melhor, até os bichinhos estamos tratando melhor. Por isso o santo nos dá esta regra: o que pode ser feito com amor, faça. E o que não pode ser feito sem ofensa, deixe-o. Repete isso comigo: o que pode ser feito com amor, faça. Então, se você puder fazer alguma coisa com amor, faça. Agora, se você for fazer alguma coisa com ofensa, se você sabe que você vai ofender alguém, se você vai fazer aquilo, não faça aquilo então. Essa é uma regra para você. Eu sei que se eu for fazer, eu vou ofender, então não faça. Eu sei que se eu abrir minha boca, eu vou falar besteira, então não abra. Ah, mas eu tenho que falar. Não é o momento de falar, porque se você falar agora, você vai ofender. Então, se é para ofender, não fale. Mas eu tenho que corrigir meu filho. Mas se você vai ofender seu filho, é melhor você ficar quieta. No teu casamento, no seu trabalho, na sua vida, se é para ser feito com amor, faça. O que não pode ser feito sem ofensa, deixe de fazer. Refere-se àquilo que podemos omitir sem ofender a Deus, porque uma ofensa a Deus deve sempre e o mais rapidamente possível ser evitada por aquele que é obrigado a deixá-la. Então, se você não consegue fazer aquilo com mansidão, deixe de fazer. Dá para entender assim ou não?
Está nervoso? Vai refrescar a cabeça. Vai refrescar a cabeça. Para de ficar descontando nos outros as raivas que está dentro do teu coração. Porque no fundo é isso. A gente joga para os outros os problemas que nós carregamos aqui dentro. E achamos que estamos na razão. Você nunca está na razão quando você ofende o outro. Quando você ofende o outro, você está jogando para fora os seus pecados. Você está jogando para fora as suas maldades. Você está mostrando a tua imaturidade. Ah, mas ele começou e você entrou. Esta mansidão deve ser observada especialmente para com os pobres, que por causa de sua pobreza são muitas vezes maltratados pelos homens. Quantos pobres são maltratados porque são pobres? Vamos parar para pensar um pouquinho nisso? Quantos pobres são maltratados porque são pobres? Porque são pobres, são jogados daqui para lá. Porque são pobres, muitas vezes são tratados com violência. São muitas vezes maltratados pelos homens. Deve também ser praticado especialmente para com os enfermos, que na maioria das vezes recebem pouca ajuda dos outros. Então Santo Afonso está dizendo, ainda mais temos que ser mansos com os pobres e com os doentes, porque são pessoas mais frágeis. Quanto mais frágil a pessoa que eu estou, mais mansidão eu devo ter com essa pessoa. Então não é justo eu tratar um pobre com desprezo, não é justo eu tratar um pobre de qualquer jeito, só porque ele é pobre. Eu me lembro de um dia que eu estava num convento lá em Santo Amaro, e sempre lá os pobres batiam para pedir comida. Eles apareciam do nada pedindo comida. E tinha um lá que já era conhecido. E ele pedia, chegou lá, eu atendi ele, e ele pedia, eu quero café com leite. Quero café com leite. E eu fui lá, peguei o... Eu não me lembro muito bem o que eu peguei, eu não sei se a gente não tinha o que ele pediu. Eu acho que eu não tinha o que ele pediu. Mas a gente pegou o que tinha, eu acho que era um café. Talvez não tinha o leite, eu acho que não tinha leite. Ele queria café com leite, era exigente. Café com leite. Não tinha leite. Na época a gente ganhava doação ainda daqueles leite de saquinho. Eu acho que não tinha chegado. Dei café pro pobre. Com toda alegria eu cheguei pro pobre, dei café. Ele pegou na minha frente e jogou o café no chão. Mas eu vou brigar com ele. Eu vou brigar com ele. Olha a situação deste homem. A cabeça já não funcionava tão bem, coitado. Falava sozinho. Eu me lembro que eu conversava com ele, procurava, conta para mim sua história. Quando eu falava isso para ele, ele era meio, já com as ideias meio perdida, mas você sabe que a pessoa de vez em quando tinha consciência. Eu me lembro que eu perguntava qual a sua história, e ele não mexe nessa parte não, e ele nunca queria tocar no assunto. Por trás de um pobre sempre tem uma história, tem uma dor. Você sabe que muita gente que está na rua tinha às vezes família, tinha filhos, tinha tudo, e por causa de uma bebida, por causa de um tris, por causa de um negocinho de nada, hoje está morando na rua. Mas um dia teve um trabalho que ganhava um salário maior do que o teu.
por causa de um vício, por causa de um escorregão, por causa de uma depressão, foi parar na rua. Com essas pessoas a gente vai perder a paciência, porque elas nos incomodam, elas aparecem na hora que não deveriam aparecer, elas não tomam banho às vezes, elas incomodam, mas elas não merecem o nosso desprezo. Santo Afonso está dizendo, se tem alguém que mais merece a nossa mansidão, são os pobres. Fixa isso no teu coração, meu filho. E você vai amar muito a Jesus dessa forma, se você tratar o pobre com dignidade, porque Deus ama os pobres que você não tem noção. Você não tem noção do amor que Deus tem pelos pobres. Quem ama a Deus vai amar o pobre. Segundo, Santo Afonso está dizendo que a mansidão deve ser praticada especialmente para com os enfermos, porque os enfermos estão numa situação muito debilitada, uma situação de fraqueza, e precisam de apoio, e precisa que a gente seja manso com eles. Quantas vezes os cuidadores dos enfermos perdem a paciência? É claro, às vezes a família não está preparada. Ontem mesmo eu contava um testemunho meu particular. Às vezes a família não está preparada. Às vezes nós não estamos preparados, não sabemos lidar com remédios, não sabemos lidar com tantas exigências, não sabemos lidar com a dependência dessa pessoa agora em cima de nós. E muitas vezes falta paciência com o doente. E o pior é quando o doente vai percebendo isso. Quantos doentes eu tenho que escutar? Eu sinto que eu estou atrapalhando a minha família. Eu sinto que eu estou atrapalhando os meus filhos. Quantos filhos pensam até em colocar pai e mãe em asilo para se livrar? Não é para cuidar, para se livrar, na maioria das vezes. Porque falta paciência. Eu podia colocar aqui os idosos. Como falta mansidão com os nossos idosos. E a gente que é mais adulto, mais jovem, mais novo, a gente tem que sempre se lembrar, eu um dia posso ficar doente também. Talvez eu vou precisar de alguém que alguém um dia me leve para o banheiro para fazer necessidade, eu não sei. Você sabe? Você não sabe. Um dia você vai ficar velhinho também, e você não sabe que tipo de velho você vai ser. Se vai ser o velho alegre, se vai ser o velho triste, o velho rabugento, você não sabe. Quantos de nós já não temos mais paciência com os idosos, não temos mais mansidão com os idosos? Ai, fala a mesma coisa, é o tempo todo. Aí o velhinho contou a história, de repente ele conta a segunda vez a mesma história, aí a terceira vez a mesma história, e aí os filhos já falam, chega pai, chega mãe, chega avó. Você já contou isso? A gente não tem paciência para escutar. Eu me lembro de um dia que eu, conversando com um idoso que tanto me ajudou na vida, sacerdote, que tanto me ajudou na minha vida, foi ficando velhinho. Um dia eu liguei para ele, aí ele, depois de tanto tempo que a gente não se falava, Gils, como é que você está? Que alegria falar com você. Estou bem. Quantos anos você tem? Ah, tenho tantos anos. Mas você já é padre? Já sou padre. Aí depois, conversa vai, conversa vem, depois voltava tudo de novo. Gils, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem? Tenho tanto. E você já é padre? Sou padre. Aí conversa vai, conversa vem. Gils, como é que você está? Tudo bem? Eu fui umas 20 vezes assim. E eu respondia toda vez. Tá velhinho. Estava feliz de falar comigo. Eu agora vou ficar gritando com o homem. Gente, eu estou falando coisas tão importantes da vida. Será que o mundo está precisando de mais mansidão? Sim ou não?
Será que você está precisando de mais mansidão? Tem alguém na tua casa que você está precisando ser mais manso com ela? Quando a gente chega numa casa e tem um cachorro, começa a latir, aí o dono da casa fala: pode ficar tranquilo que esse aqui é manso. O que significa um cachorro manso? Ele deixa a gente colocar a mão nele, é ou não é? É um cachorro manso, deixa a gente colocar a mão, deixa brincar. Quando a pessoa não é mansa, coloca a mão não. Não toca não, que ela vira bicho, ela morde. Tem gente que você não pode tocar que morde. Tem gente que você não pode tocar que se irrita, fala besteira por qualquer coisa. Você precisa se converter, criatura, você precisa se converter. Que Deus te converta nessa quaresma. Você que não pode tocar em nada seu, não pode mexer nada com você, que você já vira um leão. A pior coisa é quando tem um pai, um homem dentro de casa, que ninguém pode fazer nada com ele, que já fica nervosão, autoritário, nervosão, briga com todo mundo, e se acha, o homem da casa, o machão desgovernado. Quantas mulheres estressadíssimas, mulher, meu Deus, a mulher deveria ser conhecida, a mulher é aquela coisa delicada, é aquela coisa que na casa expressa amor, na casa deveria expressar carinho. Como é feio quando a gente vê uma mulher irada, uma mulher estressada, que da sua boca sai palavrão, da sua boca só sai palavra de maldição, da sua boca sai coisas ruins. Uma mulher que não é mansa, quantas? Tem mulher que olha, não brinca não. E o pior é quando a pessoa acha bonito ainda. Não mexe comigo não, porque ninguém mexe comigo. E ela acha bonito. Acha bonito ser o bambambam. Vai queimar nos infernos desse jeito. Ainda acha bonito. A mansidão deve ser observada mais especialmente em nosso comportamento para com os inimigos. Vencer o mal com o bem. Olha que forte isso. Com quem mais eu tenho que ser manso? Com os meus inimigos. As pessoas que vão fazer mal para você. Aquele vizinho que te faz mal. Aquele amigo que te faz mal. Aquela pessoa que te faz mal. Seja manso com ela. O ódio deve ser vencido pelo amor. A perseguição pela mansidão. Assim os santos agiram e conciliaram as afeições de seus mais exasperados inimigos. Então a pessoa vai vir para você com aspereza, a pessoa vai vir para você com ódio e você vai com amor. A pessoa vai para você com raiva e você vai com amor. Onde um não quer, dois não briga. E você quer deixar alguém mais nervoso ainda? Ela está toda nervosa, ela quer brigar e você não quer brigar. Ela fica mais nervosa ainda, mas que deixe ela nervosa. Não entre no jogo. São Francisco de Sales diz que não há nada que dê tanta edificação ao nosso próximo do que mansidão de comportamento. Olha que lindo isso. Quando você tem comportamento manso, você edifica as pessoas. As pessoas acham bonito isso. Você é tão manso, você é tão paciente. É bonito quando as pessoas falarem para você: como é que você consegue ter tanta paciência? Como é que você consegue ser tão manso assim? Quando você ouvir isso, é porque você está dando exemplo. Dá para entender? Quando você ouvir isso, é porque você está dando exemplo. São Francisco de Sales era manso com todos. São Francisco de Sales era um dos santos que mais tinha mansidão. Por isso que Santo Afonso está trazendo ele. Ele era manso com todos. Ele era manso com os superiores. Ele era manso com os iguais. Ele era manso com os inferiores.
Ele era manso com os de casa e os de fora. Em contraste com alguns que, como o santo costumava dizer, pareciam anjos nas ruas e demônios em casa. Então vamos lá, coisas importantes. Mansidão com os seus superiores. Eu tenho que ser manso com meu pai e com minha mãe, não é possível. Porque meu pai e minha mãe é uma autoridade para mim. Até mesmo para mim que sou padre. Eu tenho que entender que meu pai e minha mãe é uma autoridade para mim. Eu dentro do convento tenho um superior. Eu não posso enfrentar meu superior. Eu tenho que ter respeito com meu superior. É meu superior. Tem que ter obediência, tem que ter respeito, submissão, mansidão. Eu tenho que ter submissão, mansidão com o meu bispo, que também é meu superior. Vou sair brigando com o meu bispo? Está errado. Então você tem que ser manso com os seus superiores. Talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, o teu sacerdote da sua paróquia, o sacerdote da sua... Quanta gente fica brigando com o sacerdote, enfrentando o sacerdote, batendo boca com o sacerdote. Isso aí está cheio, viu? Gente batendo boca com o padre, é o teu superior. Ah, mas o padre está errado. Eu não quero saber quem está errado. Lembra? Eu estou pregando aqui mansidão. Brigar com o seu sacerdote, com o seu superior, não vai resolver. São Francisco de Sales, ele era manso com os iguais, porque tem gente que consegue ser manso com o superior, mas não consegue ser manso com os iguais. Então assim, o padre eu respeito, mas a pessoa que trabalha comigo na pastoral eu não respeito não. Entendeu? O que está acima de mim eu respeito, mas o que está de igual para mim eu não respeito não. Está errado. São Francisco de Sales respeitava os superiores, respeitava os iguais e respeitava os inferiores. Era manso com os inferiores. Quem não é manso com os iguais, muito menos com os inferiores. Os que estiverem debaixo de você, coitado deles. Coitado daqueles que estão debaixo da autoridade de alguém que não é manso. Vai sofrer. Coitado dos filhos que estão debaixo de pais que não são mansos. Sofrem. E São Francisco de Sales está dizendo agora uma coisa importante. Ele era manso com os de casa e os de fora. Diga comigo, com os de casa e os de fora. E ele dizia que com os de casa, ou melhor, com os da rua, muitos parecem anjos, mas com os de casa, demônios. Gente, isso aqui é muito sério. Quando eu saio na rua, eu sou um anjinho com todo mundo. Eu venho na igreja, eu sou um anjinho com todo mundo. Paz de Jesus, amor de Maria. Oi, meu irmão, que saudade de você. Eu trato bem todo mundo. Chega em casa, eu viro um demônio. Gente, vamos ser sinceros, muitas vezes é assim ou não é? Os da igreja você trata de um jeito, os da rua você trata de um jeito, mas os de casa você trata de outro jeito. Os da rua como anjos você os trata, você é um anjinho, para cá em casa você é um demônio. Por isso que para saber quem você é, eu preciso fazer uma visita na sua casa. E perguntar para quem mora com você, como que é fulano de tal? Ih, um demônio. É verdade, eu não conheço vocês só vendo vocês na igreja, e vocês não conhecem o Frei Gilson só vendo ele aqui pela televisão. Vocês vão me conhecer se morassem comigo, e eu só vou conhecer vocês se morar com vocês, porque é lá que a gente se revela, é lá que a gente tira as nossas máscaras, é lá que muitas vezes a gente mostra os nossos demônios. Só que a gente devia se avaliar. Tratamos bem todo mundo,
As pessoas de casa nós deveríamos tratar muito melhor, porque é os que moram com a gente, é os que estão com a gente o tempo todo, é os que nos suportam, e você precisa ser manso com eles, eles precisam ser mansos com você. O superior deve usar toda a bondade para com os que estão abaixo dele. Ao dizer a eles o que devem fazer, deve solicitar e não ordenar. São Vicente de Paulo disse: um superior nunca encontrará melhor meio de ser obedecido prontamente do que a mansidão. E com o mesmo efeito dizia Santa Joana de Chantal: tentei vários métodos de governo, mas não encontrei nenhum melhor do que a mansidão e a paciência. Olha, preste atenção agora, essa palavra ela é fundamental para você que tem algum governo. Você tem um governo na sua empresa, você é chefe na sua empresa, você tem pessoas aí abaixo de você, você é coordenador de uma pastoral, ou você é papai e mamãe. Preste atenção. O conselho é o seguinte: o superior deve usar toda a bondade para os que estão abaixo dele. Se você manda em alguém, seja bondoso com esse alguém. Você deve solicitar e não ordenar. Você não está ali para dar ordens autoritárias. Você está ali para solicitar. E aí o conselho para você é o seguinte: um superior nunca encontrará melhor meio de ser obedecido. Você quer ser obedecido pelos seus filhos? Você quer ser obedecido pelos seus funcionários? Você quer ser obedecido por quem está abaixo de você? Você nunca vai conseguir se você não tiver mansidão. Quanto mais manso você for, mais você vai conseguir a obediência deles. E aí a Santa Joana de Chantal está dizendo: eu tentei vários métodos de governo, não encontrei nenhum melhor do que o da mansidão e da paciência. Você quer ser obedecido? Papai e mamãe quer ser obedecido? Seja manso com seus filhos, seja paciente. Não é com a ira que você vai conseguir a obediência deles. Não é. E se eles te obedecerem, vão obedecer por medo. E quando a pessoa obedece por medo, sabe o que acontece? Você vira as costas, ela faz o contrário. Ela só vai obedecer na sua frente. Quando você é manso, você conquista a pessoa. É diferente. Quando você é manso, você conquista o coração. E aí, meu irmão, você ganhou aquela pessoa. A mansidão conquista coração. A pessoa não obedece porque vai levar castigo, ela obedece porque você foi tão bom com ela, que agora ela quer ser boa com você. Ela vai obedecer por causa da sua mansidão. A mãe vai pedir para o filho lavar uma louça, mas ela pediu com tanta mansidão, que o filho vai falar: eu tenho que ajudar essa mãe que é tão boa comigo. Agora quando você pede com raiva, quando você pede com força, teu filho vai fazer por medo, e logo logo ele vai deixar de fazer. Você está entendendo, sim ou não? E mais do que isso, o superior deve ser benigno também na correção de faltas. Vai corrigir alguém? Corrija com bondade, corrija com mansidão. A pessoa errou, vai ter que corrigir, não vai? Mas não precisa descarregar o diabo em cima dela. Mansidão. Chama para conversar: olha, você fez coisa errada, vamos conversar. Não precisa ser com ira. Uma coisa é corrigir com firmeza, outra é com aspereza. Então você tem que ser firme, mas não precisa ser áspero. É preciso às vezes corrigir com firmeza quando a falta é grave. Tem que ser firme, especialmente se ela se repetir depois que o sujeito já foi advertido. Ainda mais se a pessoa caiu mais de uma vez. Você tem que corrigir com firmeza. Também mansidão não é você ficar: ah não, tranquilo, tudo bem, não tem nada, tá bom. Não, é corrigir com firmeza. Mas firmeza não significa aspereza. Mas estejamos sempre em guarda contra a correção severa
e irada. Então preste atenção, muitas vezes você corrige com severidade e com ira, e esta correção não ajuda, só vai machucar o coração do outro. É ou não é? Aquele que corrige com raiva, repete comigo, aquele que corrige com raiva. Mais alto, aquele que corrige com raiva faz mais mal do que bem. Você está querendo fazer o bem, você está querendo corrigir a pessoa para ela sair do mau caminho, mas se você corrige com raiva, você está fazendo mais mal do que bem. Essa pregação vai ser difícil de nós viver, hein? E nós não podemos deixá-la de lado. Nós vamos precisar viver essa pregação aqui, amém? Este é aquele zelo amargo reprovado por São Tiago. Alguns se orgulham de manter a família em ordem pela severidade e dizem que esse é o único método de tratamento bem sucedido. Então alguns até se orgulham, não, minha família está tudo em ordem, mas há uma severidade muito grande. Ai de quem pular a cerca, ai de quem desobedecer às regras, só que tudo é na severidade. São Tiago não pensa assim. Se tendes zelo amargo, não vos glorieis. Não adianta ter esse zelo amargo que machuca as pessoas. Que adianta você ter todo mundo sob o seu controle, mas num espírito de autoritarismo? Nada. Se em alguma rara ocasião for necessário falar uma palavra dura para levar o ofensor a um senso adequado de sua culpa, ainda assim devemos invariavelmente deixá-lo com um semblante gentil e uma palavra de gentileza. Até quando a gente precisa falar palavras duras, podemos dar um sorriso, podemos fazer isso com gentileza. Dá para corrigir com amor? Dá. E quando a gente corrige com amor, a gente tira o outro do buraco. Quando a gente corrige com severidade. E eu quero dizer aos papais, o mundo está tão cruel, os filhos de vocês estão passando por tantas dificuldades, estão sendo expostos a tantos perigos, e muitas vezes você, papai e mamãe, não está sabendo lidar. De repente o filho quer beber, o filho está indo para a droga, e o filho agora o homem está interessado em outro homem, a mulher em outra mulher, e aí vira uma confusão. Papai e mamãe não conseguem lidar com a situação, e começa a ficar nervoso, e vai falar com o filho com raiva, porque eu não concordo com isso, e aí começa a xingar o filho, começa a brigar com o filho, e não vai resolver. O que eu mais tenho recebido é papais me dizendo: o que eu faço numa situação dessa? Meu filho está nas drogas, meu filho está na bebidaiada, meu filho agora diz que gosta de homem, minha filha agora diz que gosta de mulher, o que eu faço? Eu digo para ela, sempre eu falo: olha, papai, mamãe, presta atenção, ame, reze e espere. Ame, reze e espere. Não vai adiantar ficar brigando, não, porque ela já sabe que é errado isso. Não adianta, não precisa ficar falando mais, já sabe que está no erro. O que vai salvar o teu filho é a mansidão, é o amor, é a oração, não é outra coisa. A raiva, a ira separa. Gente, se eu vou até você e você me trata mal, na próxima eu vou te procurar? Sim ou não? Eu fui até você por perguntar, tirar uma informação. Tem vezes que é assim, coisas até simples. Eu perguntei algo para você, a pessoa responde com rispidez. Não vou perguntar mais para aquela pessoa, não. A ira
a raiva vai nos separando um do outro. É ou não é? Padre Léo dizia que grita quem está com o coração longe. Quando eu estou com o coração longe do irmão, eu começo a gritar, eu começo a me afastar, e por isso a briga, e por isso eu começo a gritar, eu começo a falar alto, porque o coração está longe. A mansidão nos aproxima. Eu gosto de procurar aquela pessoa, porque toda vez que eu vou falar com ela, ela é tão doce, ela é mansa. Mesmo quando ela me corrige do jeito certo. Até mesmo um sacerdote. Quantos sacerdotes irados, o povo não quer falar com ele. Aquele padre é nervoso. É qualquer um. Quando você é nervoso, quando você é irado, quando você não tem mansidão, o povo vai se afastando de você. E olha que tristeza. A tristeza é quando teus filhos começarem a se afastar de você. Porque ele sabe que não tem um pai manso à sua espera. Ele sabe. Quantos filhos gostariam de contar o que eles estão fazendo, mas não contam, porque eles sabem que se eles contarem, eles vão receber as maiores punições. Eles preferem esconder. E eu sempre digo aos pais, enquanto você ficar agindo assim, com raiva, com aspereza com seu filho, ele nunca vai querer contar a verdade toda que está por trás dessa história. Agora, quando um pai é manso, corrige com a mansidão, o filho é capaz de contar tudo para o pai. Pai, fiz besteira essa noite. Pai, fui no lugar errado. E aí você pode ajudar mais do que se ele não conta para você. Porque ele não conta porque tem medo. Porque ele não tem um pai manso. Ele fala, Deus me livre de contar para o meu pai. Se meu pai descobrir um negócio desse, eu estou morto. Onde já se viu? Se minha mãe descobrir um negócio desse, já era. Por que os filhos farão isso? Porque o pai não tem mansidão nem um pouco. Aí você vai perdendo o filho. Porque o autoritarismo, a aspereza nos separa. A mansidão vai ganhando o coração. Se em alguma rara ocasião, ou melhor, isso aqui já foi, as feridas devem ser curadas à maneira do bom samaritano do Evangelho, com vinho e óleo. As feridas devem ser curadas, minha gente, não com mais pancada. Então teu filho está doente, a pessoa já está doente, a pessoa está arrebentada pelo pecado que fez, a pessoa está arrebentada pela situação da sua vida, e aí você chega arrebentando mais ela. Você tem que entender que a vida já corrigiu ela, muitas vezes, e que agora ela está precisando de alguém com mansidão para acolher, para abraçar, falar, eu estou aqui para te ajudar, papai e mamãe, sentar com o filho, eu estou aqui para te ajudar. Você com o seu amigo, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te culpar, eu estou aqui para derramar óleo nas suas feridas, para que você seja curado. E quando ocorre que a pessoa sob correção está alterada, então a repreensão deve ser adiada até que a raiva diminua. E vamos dizer que você precisa corrigir alguém, mas esse alguém está todo nervosinho. Então adia isso, não é a hora de falar com essa pessoa, porque se você falar com ela vai dar briga agora. Marido e mulher tem que entender muito isso. Tem hora que não é para conversar naquele dia. Está todo mundo nervoso, acabou de acontecer o negócio, deixa os dias passarem, acalma os ânimos, acalma o coração, deixa a paixão desordenada acalmar, deixa a ira sossegar, deixa os dias passarem, porque quem vai ser corrigido não vai aguentar suportar a correção, e às vezes você que vai corrigir, você também não está preparado, deixa o dia passar. Aí talvez no outro dia, opa, agora estou mais calmo. Ou talvez daqui 5, 10 dias você vai voltar, opa, agora sim, passou, agora está tudo em paz, agora vamos conversar. Caso contrário, você só vai aumentar o problema.
Tem gente que só aumenta o problema era assim, aí porque conversou na hora errada, o problema vai ficando grande, aí vai ficando grande, vai aparecendo outras coisas que não era para aparecer, e vai virando uma bola de neve. E tem gente que você mesmo criou uma bola de neve na sua vida, você mesmo foi arrumando problema, porque não sabe ser manso. O cônego São João disse: quando a casa está em chamas, não se deve lançar lenha nas chamas. Está tudo pegando fogo, está todo mundo nervoso, aí chega o infeliz e ainda bota lenha lá, ó. É igual briga de escola. Já viram briga de escola, briga na rua? Tá dois brigando lá, eles só estão assim, jogando peito um no outro, jogando o ombrinho no outro, ou encarando um outro. De repente chegam aqueles amigos do inferno e falam: eu não deixava. Vai tacando lenha. Aí, meu irmão, começa um dar um tapa, outro dar um soco, e aí você pensa que os outros separam, eles tacam lenha. Às vezes dentro de casa é assim. Está todo mundo nervoso. Em vez de um apartar, aí vem o irmão, taca lenha. Marido e mulher está nervoso, em vez de apartar, eu jogo uma palavra: você lembra que você fez isso? Lenha. Aí fica mais nervoso ainda. Você nunca fez isso para mim? Lenha. É sempre a mesma coisa. Lenha. Já está tudo queimado, aí você vai botando mais lenha. Foi importante essa pregação para você, sim ou não? Será que a gente está precisando de mais mansidão? Tem gente que briga até no WhatsApp, e às vezes no WhatsApp criou mais coragem de brigar, né? Tem as brigas de rede social agora. É fácil brigar no Twitter, é fácil brigar no WhatsApp, e manda áudio e fala. Vai. E vai criando inimizade. E é terrível, porque aí, na sua vizinhança, não posso ir na casa daquele porque a gente não se dá bem. Eu já não falo mais com fulano de tal. Você pode participar aqui? Não posso porque eu não me dou bem com tal pessoa. Olha que ridículo. Eu já não posso entrar num ambiente porque não posso conversar. Eu já não me dou bem com esse, eu não me dou bem com aquele. Aí tem que mudar de paróquia porque não me dou bem com o padre. E quanta gente assim vai mudando de paróquia em paróquia, porque eu não me dou bem com esse padre, então tem que mudar de paróquia. Você vai ficar igual um ciganinho na vida, que não se assenta em lugar nenhum. Mas o problema não era o lugar que você estava, o problema é você. O problema é você. Enquanto você não curar aqui, você vai precisar ficar mudando de lugar em lugar. Assim como tem gente que inclusive muda de casamento em casamento, já está no 15º e vai ficar mudando, porque o problema não é o casamento, o problema é você. O problema não são os outros, o problema sou eu. E quando o problema é você, meu querido, não adianta mudar de lugar. Porque onde você vai, você leva os seus problemas. Que Deus nos converta. Que Deus nos dê a graça da mansidão. Amém? Fica de pé. E diga: Senhor, dai-me um coração manso, humilde, como o vosso. Que a Virgem Maria me interceda por mim, para que eu seja manso. Para terminar, Nossa Senhora foi mansa? 3 dias sem Jesus perdido. Se não fosse um pai e uma mãe que não fossem mansos, já estava com uma chinela na mão, ou uma cinta. Menino, você ficou 3 dias, você não mandou um WhatsApp para nós, para falar onde você estava. Onde eu e teu pai estávamos
angustiados à tua procura. E Jesus responde parece que ele está brincando com os pais: vocês não sabiam que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E se não fossem manso, podia até falar: isso é uma resposta que você dá para sua mãe, seu menino? Diz a palavra que Nossa Senhora guardou tudo no coração. Ela não disse nenhuma palavra. Talvez ela não entendeu muita coisa naquela hora. Ela precisou meditar aquilo. Seu filho tinha 12 anos. E José? José era manso? José, quando descobre que a sua mulher está grávida, e ele sabia que não era dele, ele não fez sexo com Maria. Meu que não é. Se não fosse um homem manso, o que ele faria? Denunciaria Maria para que ela fosse apredejada, e ele estaria somente cumprindo a lei. Ele decide sair de casa em segredo, sem que ninguém saiba, porque havia no coração de José uma mansidão. Que Deus nos ajude, que a família de Nazaré nos ajude a sermos mais mansos. Vamos conquistar todas as coisas pela mansidão, e não vamos conquistar nada sem ela. Amém?